Oi, gente! Hoje vamos começar falando do sistema genital, tá? Que é mais um dos sistemas do nosso corpo humano. Então, vamos começar falando do sistema genital masculino. O sistema genital masculino, ele vai ser formado pelos testículos, pela bolsa escrotal, pelos epidídimos, os ductos deferentes, as glândulas seminais, a próstata, o ducto ejaculatório, a uretra e o pênis. A gente vai ver agora um pouquinho sobre cada órgão desses, tá? Peço desculpas pelo barulho da moto. Os testículos, eles são duas glândulas ovais que vão estar situadas na bolsa escrotal ou no escroto, tá? É uma bolsa de pele que fica abaixo do nosso abdômen. A temperatura média dessas glândulas é em torno de 2 graus a 3 graus menor que a temperatura do nosso corpo, o que vai favorecer a produção dos espermatozoides, que são os gametas masculinos. No interior de cada testículo, a gente tem centenas de túbulos seminíferos, nos quais os espermatozoides eles vão ser produzidos a partir dos 12 anos de idade. Em geral, até o fim da vida, tá? Cada espermatozoide, ele apresenta 3 estruturas: cabeça, peça intermediária e cauda com flagelo. Os testículos, eles também são responsáveis pela produção da testosterona, que é o hormônio responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários masculinos, como, por exemplo, o aumento da massa muscular, a distribuição de pelos, o engrossamento da voz dos homens que começa ali na puberdade, entre outros fatores. Depois, a gente tem os epidídimos e os ductos deferentes. Os epidídimos, eles são tubos enovelados, tá? Que vão armazenar os espermatozoides até que a sua maturação esteja completa. Do epidídimo, os espermatozoides, eles passam para os ductos deferentes, que vão se unir formando um tubo único que a gente chama de ducto ejaculatório. As glândulas seminais e a próstata. Até chegar à uretra, os espermatozoides eles vão receber líquidos produzidos pelas glândulas seminais e pela próstata. Além de nutrir os espermatozoides, esses líquidos vão ajudar a neutralizar a acidez da uretra, e da vagina e vão facilitar a movimentação desses gametas dentro do sistema genital feminino. O conjunto formado pelos espermatozoides e pelos líquidos produzidos pelas glândulas seminais e pela próstata, ele é chamado de esperma ou sêmen. Para todos os homens, recomenda-se que tenha-se uma consulta periódica ao urologista, tá? Que é um médico especializado no sistema da saúde genital masculino. Só que homens acima de 50 anos, essa consulta ela deve ser realizada anualmente. Então vamos falar um pouquinho da uretra. O ducto ejaculatório, ele vai lançar os espermatozoides na uretra, que é um tubo que vai se iniciar lá na bexiga urinária, vai percorrer o interior do pênis e vai abrir para o meio externo. E é por meio da uretra que a urina e o esperma vão ser eliminados do organismo do homem. Isso a gente viu lá no sistema urinário, que foi o módulo anterior a esse. O pênis, ele é um órgão com uma forma cilíndrica constituída por tecidos que são preenchidos por sangue em razão da excitação sexual. Esses tecidos, eles formam estruturas denominadas corpos cavernosos. O fluxo de sangue, então, ele vai fazer com que o pênis ele fique ereto e rígido. E a excitação vai culminar na ejaculação. O que quer dizer isso? A liberação do esperma para fora do corpo na forma de jatos através da uretra. Durante a ejaculação, são expelidos entre 2 ml e 4 ml de esperma, contendo entre 200 e 400 milhões de espermatozoides. Alguns homens, eles podem apresentar dificuldade em ter ou em manter a ereção, o que vai caracterizar um quadro de disfunção erétil ou impotência sexual. Essa dificuldade ela pode ser eventual, causada por fatores emocionais,
cansaço, estresse, depressão, entre outros fatores. Ou indicar também algum problema físico que vai precisar ser diagnosticado por um médico. Outra condição que pode ser causada por esses fatores é a ejaculação precoce, isto é, a liberação do sêmen logo após o início da ereção, que também pode ser diagnosticado através de um médico, caso seja um problema físico. A gente tem o Novembro Azul, gente, que é um movimento mundial que acontece durante todo o mês de novembro para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata, tá? Que a incidência de câncer de próstata e o diagnóstico precoce, ele aumenta a chance de cura. Em caso de dor, então, ou de ardência urinar, coceira, caroço, bolhas ou verruga em torno dos órgãos genitais, eliminação de sangue ou secreções anormais através da urina, o médico também deve ser consultado o mais rápido possível, tá? Por quê? Porque o câncer de próstata, ele é o segundo que mais mata os homens, ficando atrás somente do câncer de pulmão. Nas fases iniciais, ele não tem sintoma algum, mas com o tempo, o tumor ele vai crescendo e pode provocar sangramento, obstrução do jato urinário e dor pélvica. O PCA é uma proteína produzida pelo tecido prostático normal ou pelo tumor. Ele é medido através do exame de sangue, que deve ser feito anualmente a partir dos 50 anos, tá? Dos 50 anos, desculpa. Porque ele é um marcador importante para o diagnóstico do câncer de próstata. No entanto, ele deve ser sempre feito em conjunto com o exame físico, que é o exame de toque retal. Então, os homens, eles devem começar a monitorar a próstata a partir dos 50 anos. Pessoas que têm histórico familiar ou homens negros devem começar a partir dos 45 anos. Quem faz esses exames periódicos tem 80% a 90% de chance de cura e quando a descoberta vem tarde, as chances caem para 30%, tá? Então, é muito importante a partir dos 50 anos, tá? Ou se a gente tem histórico familiar ou é negro, a partir dos 45 anos, tá fazendo exames para ver como está a próstata. Agora vamos falar um pouquinho sobre o sistema genital feminino. O sistema genital feminino, ele é formado pelos ovários, pelas tubas uterinas, pelo útero, vagina e pudendo feminino. E também vamos falar um pouquinho sobre cada órgão desses. Os ovários, eles vão ser responsáveis pela produção e pela liberação dos ovócitos, que são os gametas femininos. O processo de liberação do ovócito é chamado de ovulação e acontece a cada 28 dias em média, tá? A mulher, ela ovula pela primeira vez após a menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação. Então, ela vai continuar liberando ovócitos, geralmente até os 50 anos de idade, quando vai começar a menopausa. Além dos ovócitos, os ovários, eles produzem os hormônios estrógeno e progesterona. Esses hormônios, eles vão ser responsáveis pelo surgimento dos caracteres sexuais secundários femininos, como o desenvolvimento das mamas, a distribuição de pelos, entre outros, além de estar preparando o útero para receber um embrião. As tubas uterinas, elas são 2 tubos finos e longos que vão ligar os ovários ao útero. Quando está suficientemente maduro, o ovócito ele é liberado do ovário e lançado no interior de uma das tubas uterinas, onde pode ser fecundado por um espermatozoide. Caso ele seja fecundado, ele vai formar a célula-ovo ou zigoto. As sucessões dessas divisões da célula-ovo darão origem a um embrião. O útero, ele é um órgão muscular revestido por uma mucosa em que o embrião vai se fixar após a fecundação. Esse fenômeno a gente chama de nidação. Então, é no útero que o embrião ele vai se desenvolver até o nascimento. A progesterona é o hormônio responsável pelo espessamento da mucosa uterina, que a gente chama de endométrio, preparando o útero para a gestação.
Quando a gente não tem fecundação, parte das células e do sangue que compõem o endométrio é liberado pela vagina. Então é aí que nós mulheres menstruamos. A vagina, o canal que liga o útero ao meio externo, ele é revestido por uma mucosa e formado por uma parede muscular. É uma estrutura elástica por onde ocorre a penetração durante a relação sexual e a passagem do bebê durante o parto natural. Na parede vaginal, a gente tem aberturas para as glândulas que, por meio dos estímulos, vão produzir um líquido lubrificante, facilitando a penetração do pênis. O pudendo feminino, ele compreende o conjunto de órgãos genitais femininos externos, os lábios maiores, os lábios menores e o clitóris. Os lábios maiores, eles são duas pregas que envolvem os lábios menores, os quais também são pregas que protegem a abertura da uretra e da vagina. Os lábios menores, eles unem-se na parte superior, formando um órgão com muitas terminações nervosas, que é o clitóris. Assim como o pênis, o clitóris ele enche-se de sangue durante a relação sexual. A entrada da vagina ela é coberta por uma membrana que a gente chama de ímen, que apresenta alguns orifícios pelo quais o sangue da menstruação e outras secreções são eliminadas do corpo. Geralmente, o ímen, ele se rompe na primeira relação sexual. Algumas mulheres, porém, têm o ímen complacente, que não se rompe mesmo após a penetração. Para todas as mulheres, recomenda-se a visita anual a um ginecologista, tá? Que é o médico especialista da saúde do sistema genital feminino. É muito importante a realização de exames periódicos, como de citologia oncótica, que é conhecido como Papa Nicolau, que pode detectar alterações no colo do útero. Em caso de secreção vaginal amarelada, rosada ou com mau cheiro, ardência ou alguma dor a urinar, surgimento de caroços, bolhas ou verrugas na região genital, o médico também deve ser consultado o mais rapidamente possível. E a gente também tem um mês especial, né, para as mulheres, que é o mês do Outubro Rosa, tá? Que é uma campanha também anual, realizada mundialmente em outubro, com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama, tá? O câncer de mama, ele é uma doença que ele vai ser causado pela multiplicação de células anormais da mama que vão formar os tumores. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns tipos vão ter desenvolvimento rápido, enquanto outros são bem mais lentos. O tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, depois de câncer de pele, não melanoma, é o câncer de mama, que corresponde a 25% dos casos novos a cada ano. Então é importante, gente, que as mulheres observem as suas mamas sempre que se sentirem confortáveis para isso, seja no banho, no momento da troca de roupa ou em outra situação do cotidiano de vocês, tá? Sem técnica específica, valorizando a descoberta casual de pequenas alterações mamárias. Os principais sintomas e sinais do câncer de mama são um caroço ou um nódulo que vai estar fixo, endurecido e geralmente indolor, a pele da mama um pouco avermelhada, retraída ou parecida com uma casca de laranja, alterações no bico do peito, tá? No mamilo, pequenos nódulos na região embaixo dos braços, nas axilas ou no pescoço e a saída espontânea de líquidos dos mamilos. As mulheres, então, elas devem procurar imediatamente um serviço para avaliação diagnóstica quando elas identificarem alterações persistentes nas mamas. No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde, assim como a da OMS e de outros países, é a realização da mamografia de rastreamento quando não há sinais nem sintomas em mulheres de 50 a 69 anos, uma vez a cada 2 anos. Então, dando uma recapitulada em tudo que a gente viu sobre o sistema genital. O sistema genital masculino, ele vai ser formado pelos testículos, a bolsa escrotal, os epidídimos, os ductos deferentes, as glândulas seminais,
a próstata, o ducto ejaculatório, a uretra e o pênis. O esperma ou sêmen é o conjunto formado pelos espermatozoides, e pelos líquidos produzidos pelas glândulas seminais e pela próstata. O sistema genital feminino é formado pelos ovários, tubas uterinas, útero, vagina e pudendo feminino, ou vulva. E os ovários são responsáveis pela produção e pela liberação dos ovócitos que são lançados na tuba uterina, onde eles vão poder ser fecundados por um espermatozoide. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Beijinhos e fiquem com Deus.